tamanha alegria e festividade na presença do Senhor. Há quem diga que o mundo está em festa, mas em festa está a igreja do Senhor Jesus, porque a presença de Deus está no meio do seu povo. Eu quero agradecer a Deus por essa tão honrosa oportunidade e agradecer ao amado pastor Josimar Gonçalves pela confiança de estar aqui pela primeira vez, né, pastor Josimar? Para estar somando com essa igreja amada, que está de parabéns por esses dias estar nesse propósito tão maravilhoso que é buscar a presença do poderoso Espírito Santo. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé, ler nesse momento a palavra de Deus no Salmo de número 132. Versículo de número 1, nós vamos ler até ao versículo de número 8. Salmo de número 132, versículo 1 ao versículo de número 8. Quantos acharam, confirme com amém. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Amém? Podeis sentar, glorificando ao Senhor. Igreja amada, nós estamos aqui diante de um texto que vai revelar um grande desejo de um homem que tinha um anelo, um desejo tamanho pela presença de Deus. A Bíblia vai chamá-lo de Davi. Davi, ele desejava ardentemente. Ele era alguém que tinha fome de Deus. Ele era alguém que tinha sede de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo de número 132, nós vemos um sentimento de saudade que Davi vai esboçar com relação àquela que era a representação de Deus no meio do povo de Israel. A arca da aliança. Davi está dizendo que ele não vai descansar, ele não vai dormir, ele não vai sossegar, ele não vai se conformar, ele não vai se acomodar até que ele encontre lugar para o Senhor e até que ele tenha um lugar preparado para a arca da aliança, aonde ele desejava diante dela adorar ao Senhor Deus de Israel. Para entendermos esse sentimento de Davi, precisamos entender que a arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo, ela foi tomada de Israel. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que Israel entrou em batalha contra os filisteus. E naquele mesmo dia, Deus permitiu
de forma didática, a ensinar o seu povo, Deus permitiu que os filisteus ganhassem aquela batalha. E naquela vitória, a Bíblia diz que morreu o sacerdote Eli, morreu os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, e a arca do Deus de Israel foi tomada pelos filisteus. Quando a arca da aliança ela foi tomada, parou sobre Israel medo, um pavor e uma preocupação. Porque quem é o povo de Deus se Deus não estiver presente no meio do seu povo? Porque quem é alguém se Deus não for com ele, se Deus não for com ela? A Bíblia vai dizer que a mulher de Finéias, ela estava dando à luz no exato momento em que alguém chegou a dizer: Israel perdeu, e levaram a arca do Deus de Israel. Alguém chegou para ela e disse: mulher, tu estás dando à luz a um filho menino, qual nome você quer colocar nele? E ela disse: coloca Icabô, ou Icabode, que quer dizer, foi-se a glória do Deus de Israel. Aquela criança, ela era a representação, pois carregava no seu nome um período sombrio na nação de Israel, onde o povo fica com a ausência da glória de Deus. E se há uma coisa que preocupava Israel, escute bem, não era a presença do inimigo afrontando, não era a presença do inimigo ameaçando, porque o inimigo não é problema quando Deus está conosco. O inimigo não é problema quando sabemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O maior problema de um povo ou de uma pessoa individualmente é quando essa pessoa não carrega em si a presença de Deus. É quando esse povo está destituído da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que Israel agora vive um período de muitos anos sem que a arca da aliança estivesse no seu lugar. A cidade de Davi, a cidade santa, a cidade de Jerusalém. A arca da aliança, ela vai correr um trajeto. Os filisteus, no capítulo de número 5 de 1 Samuel, eles levam a arca da aliança para a cidade de Asdod. Só que na cidade de Asdod havia toda uma adoração, havia toda uma idolatria a um deus chamado Dagom. Dagom era aquele que os filisteus consideravam o maioral, o deus de toda a terra e não só da terra deles. Os filisteus entendiam, nós temos um Deus a qual ele vai agora humilhar o Deus de Israel. Então os filisteus levam a arca para Asdod e eles depositam, diz a Bíblia, 1 Samuel capítulo 5, versículo 3, que eles depositam a arca da aliança do Deus de Israel aos pés do Deus Dagom. Eles colocam a arca aos pés para entender que agora era o Deus de Israel que estava reverenciando o Deus dos filisteus. Mas passam-se algumas horas, e a Bíblia vai dizer que pela madrugada os homens de Asdod foram até o templo do Deus Dagom, e a Bíblia diz que eles esperavam a arca aos pés de Dagom, mas não foi isso que eles viram. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam no templo do Deus Dagom, a imagem de Dagom estava prostrada diante da arca da aliança do Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que eles recolocam a imagem de Dagom no lugar em que ela estava.
Novamente, na noite posterior, eles visitam o templo de Dagom e eles esperam a arca do Deus de Israel aos pés do Deus dos filisteus. Mas na segunda noite que os homens de Asdod entram no templo de Dagom, a Bíblia diz que agora Dagom novamente está prostrado diante da arca da aliança do Deus de Israel. Não só prostrado, a Bíblia diz que os seus braços estão cortados e o seu tronco está cerrado. Os filisteus entenderam, o nosso Deus é maior do que o Deus de Israel, até o momento de eles poder contemplar que ninguém pode contra o Deus de Israel. Aleluia! O Deus de Israel nunca se prostrará diante dos inimigos do seu povo, porque o Deus de Israel é general de guerra. Ele não entra em batalha para perder, ele só entra na batalha para ganhar. Quantos acreditam nesta palavra? Glorifique ao nome do Senhor. Há quem diga que alguém é maior do que Deus, mas nada pode contra o Senhor. Nós somos muito testemunhas de que há alguns anos, passou algum tempo sem ter carnaval, zombaram da imagem de Jesus em pleno bloco carnavalesco, brincaram, escarneceram, mas a Bíblia diz que dura coisa é cair na mão de um Deus irado, porque Deus é um fogo consumidor. Brincaram com Deus e o mundo teve uma resposta de tantos anos sem carnaval, porque a ira de Deus de forma permissiva caiu sobre esta terra e sobre toda a humanidade. Esse ano novamente estão adorando aos seus deuses e colocaram um ator para fazer o papel de Jesus em meio a um bloco, para novamente escarnecer. O rapaz passou mal e teve que ser hospitalizado. Toda vez que o mundo quiser diminuir a pessoa de Deus, o seu poder e a sua glória, Deus sempre vai mostrar que é Ele quem governa. Deus sempre vai mostrar que é Ele quem manda. Deus sempre vai mostrar quem é que dá a última palavra. Não há ninguém que se compare ao Deus de Israel. Os filisteus tiveram que aprender da forma que eles não queriam, da forma que eles não esperavam. A ideia deles era: vamos colocar a arca no templo de Dagom, porque permanentemente o Deus de Israel vai adorar o Deus dos filisteus. Mas eles não aguentaram 7 meses. A Bíblia diz que Deus começou a ferir os homens de Asdod de tumores. Deus começou a disseminar maldição na terra, porque se é uma coisa que os filisteus não entendiam, é que para o povo que ama a Deus, a presença de Deus é abrigo, é bênção, é refúgio, é socorro, é cura, é milagre. Mas para um povo que escarnece de Deus, a presença de Deus gerará maldição. Eu me lembro que quando na saída do povo de Israel do Egito para o deserto, quando passava o mar, a Bíblia diz que a nuvem formava noite para os egípcios, mas formava dia para Israel. É Deus dizendo: eu sou bênção para aqueles que me amam, eu sou bênção para aqueles que me adoram, eu sou cura para aqueles que têm sede de mim, eu sou proteção para aqueles que habitam no meu esconderijo e descansam à minha sombra. Mas para aqueles que não têm um compromisso e uma aliança comigo, eu sou fogo destruidor. Os filisteus tiveram que aprender que não se brinca com a presença de Deus. Não se brinca com a presença de Deus. Todos nós aqui fomos criança, e tudo que nossos pais diziam é: não brinque com fogo, porque quem brinca com fogo se queima. Os filisteus entenderam: nós precisamos devolver a arca para Israel, porque a arca só dá certo lá, não dá certo aqui.
A arca sai da região de Asdod e ela vai para a cidade de Bet-Semes, aonde também não é reverenciada. E a Bíblia diz que Deus matou em Bet-Semes cerca de 70 homens, para também entender e aprender que ninguém brinca com Deus. Quando nós vemos o trajeto da arca, ela vai parar em uma cidade israelita chamada Kiriat Jearim, na casa de um homem chamado Abinadab. Agora sim, Abinadab é alguém que vai entender que o que está na sua casa é algo maravilhoso, é algo precioso. Abinadab, junto com seus filhos, reverenciaram a glória do Deus de Israel. Tiveram zelo, e a Bíblia diz que a arca na casa de Abinadab, ela foi bênção para a sua vida, foi bênção para a sua família, mas a casa de Abinadab também não era ainda o lugar que a arca deveria estar. O lugar da arca da aliança era em Jerusalém, só que após a morte de Eli, nós vamos ver um grande período de mais de 60 anos, aonde a arca está fora da cidade de Jerusalém. Ele morre, aí vem o reinado de 40 anos de Saul, aonde a Bíblia vai dizer em 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 3, Davi vai dizer: busquemos a arca, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. O que é que Davi vai dizer? Em 1 Crônicas 13, Saul reinou 40 anos dizendo: eu não preciso de Deus para reinar. Saul passou 40 anos reinando, dizendo: eu não preciso da direção de Deus para administrar. Saul era um rei prepotente, Saul era um rei arrogante, e aonde existe a prepotência, Deus não opera. Aonde existe a arrogância, Deus não opera. Aonde existe a soberba, Deus não opera. Resultado, 40 anos do reinado de Saul, e Deus não aprovou Saul. Jamais Deus, escute isso, vai aprovar o ministério de alguém que não ama a presença de Deus. Jamais Deus vai aprovar o ofício de alguém que não ama a presença de Deus. Você pode até perguntar: mas eu pensei que quem canta ama a presença de Deus, que quem prega ama a presença de Deus. Não é regra. A Bíblia fala de uma igreja em Apocalipse, capítulo de número 3, capítulo 2, chamada Igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha ativismo religioso, uma igreja que tinha ativismo doutrinário, uma igreja que era zelosa nas suas práticas, uma igreja que era atuante, mas quando Jesus olha para ela, diz: eu tenho contra ti, que tu faz tudo isso, mas faz apenas para aparecer. Você abandonou o teu primeiro amor. Não adianta de nada eu exercer um ofício sem amar a presença de Deus. Davi, ele é um exemplo e referência para mim e para você. Quando ele pecou, ele sabia que poderia perder o seu reinado. Quando ele pecou, ele sabia que poderia perder a sua coroa. Quando ele pecou, ele sabia que a sua reputação estava jogada no lixo. Mas Davi não estava nem aí para nada disso. Ele disse: o que eu não posso perder é a tua presença. Não retires de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Se é o cargo que eu tenho que perder, eu vou abrir mão desse cargo. Se é a função que eu tenho que estar afastado por um momento, eu vou abrir mão dessa função. Se é o ofício que está nesse momento precisando dar um tempo, eu vou dar um tempo, mas eu preciso tratar a minha espiritualidade, eu preciso tratar a minha vida com Deus. Porque tem gente que não quer saber da presença, quer saber daquilo que a presença pode proporcionar. A presença pode me proporcionar um destaque, um ofício. Saul não queria saber se a arca estava em Bet-Semes. Saul não queria saber se a arca estava em Kiriat Jearim. Saul era alguém que não estava nem um pouco interessado em Deus.
É por isso que quando Samuel tem dó de Saul, Deus diz: Samuel, não tenha pena de quem eu já rejeitei. Não tenha pena de quem eu já reprovei. Às vezes a gente quer ter pena de quem Deus está tratando com juízo. Às vezes a gente quer ter misericórdia de quem Deus já cerrou a graça sobre a vida dessa pessoa. Porque tem pessoas que estão debaixo da graça e tem pessoas que estão debaixo do juízo. Não ajude quem Deus está julgando. Samuel não entendeu, mas Saul já havia sido reprovado por Deus. O que me leva a ser reprovado pela presença de Deus não é aquilo, nem tanto que eu ofereço, mas é aquilo que eu sou. Tem muitas pessoas que acham que a aprovação diante de Deus depende da minha entonação, depende da minha afinação, depende da minha expressividade, depende da minha influência. Não, o que vai aprovar algo em mim para Deus não é aquilo que eu estou expressando por fora, mas é aquilo que eu sou por dentro. Exemplo: Abel e Caim levaram oferta a Deus. Caim ofereceu a primícia do seu Abel, a primícia do seu rebanho a Deus. Caim, dos frutos. A Bíblia diz que Deus olhou para Abel e a sua oferta. Deus olhou para Caim e a sua oferta. Deus não olha para a oferta para depois olhar para você. Deus olha para você para depois saber se Ele aceita a tua oferta. Porque Ele quer saber se a tua vida está alinhada com o propósito dEle. Então Deus não está olhando só para a oferta, Deus está olhando para a qualidade do ofertante. É por isso que Ele é um Deus que rejeita a oferta, está entendendo? A Bíblia diz lá no Salmo 51, Davi vai dizer: sacrifício não quiseste, oferta não desejastes, mas sacrifício agradáveis a Deus é um coração contrito, quebrantado, compungido, esse tu não desprezarás. Escute, Deus está à procura de um coração quebrantado que Ele possa usar. Deus está à procura de um coração quebrantado que Ele possa encher. Deus está à procura de um coração quebrantado aonde quando Ele chega, Ele pode reinar, fazer morada, habitar. E eu pergunto a você, é o teu coração que Ele pode entrar nessa noite? É em você que Ele pode reinar nessa noite. Aleluia! Quando Davi estava ainda fora do trono de Israel, por não ter assumido e chegado o tempo, a Bíblia diz, Deus falou para Samuel: Samuel, eu já rejeitei a Saul, e já encontrei alguém segundo o meu coração. Lá no Salmo 89, o próprio Deus vai dizer: eu achei a Davi, um homem segundo o meu coração, e com meu olho eu o ungi. Primeiro Deus procura, segundo Deus acha, e terceiro Deus unge. Primeiro Deus procura, segundo Deus acha, e em terceiro Deus unge. A questão aqui é: Deus está procurando quem se disponibiliza. Deus está procurando quem quer ser achado por Ele. Se você não estiver disponível para Ele, alguma coisa não vai dar certo para você. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Deus vai dizer: eu procurei no meio do povo um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, para que eu não julgasse o povo, mas a ninguém achei. Deus está dizendo: havia muita gente, a ninguém achei. Deus olhou para a terra de Israel e Ele viu um menino no meio das ovelhas de seu pai. E Ele disse: eu achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Você pode dizer: Davi ele pecava, sim, Davi era homem. Davi ele errou, sim, Davi errou. Deus não disse: eu achei um homem perfeito. Ele disse: eu achei um homem. Ele não disse: eu achei uma perfeição, eu achei um homem. Deus não disse: eu achei um Deus, eu achei um homem. E o que é que classifica Davi um homem segundo o coração? Davi era alguém que errava, mas se arrependia.
O arrependimento, ele prepara o nosso coração para a atuação do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, pregando em Pentecoste, disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venham tempos de refrigério por meio da presença do Espírito Santo. O Senhor está dizendo: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Joga fora esse desejo hoje, joga fora esse pecado hoje, joga fora essa iniquidade hoje, porque quando a cinza é jogada fora, o fogo permanecerá queimando sobre o altar. Eu preciso desejar a presença de Deus. E Davi era um homem que amava a presença de Deus. Davi era um homem que não negociava a presença de Deus. Quando ele estava no meio das ovelhas, ele era submisso ao seu pai, e ele tinha uma comunhão com Deus. Davi, depois de um certo período, antes de assumir toda a nação de Israel, ele teve a sua primeira congregação. Qual foi a primeira congregação de Davi? A caverna de Adulão. Ninguém queria pastorear numa caverna. Eu não queria, mas Davi quis. Por que Deus achou Davi? Porque Davi não tinha as frescuras que eu tenho. Por que Deus achou a Davi? Porque Davi não tinha as exigências que eu tenho. Por que Deus achou a Davi? Porque Davi não estava nem aí. Quando Deus chamava, ele dizia: está fechado. O Senhor está comigo, eu estou com o Senhor, e juntos nós vamos fazer a tua obra. Mas o que é interessante é que a caverna de Adulão não era uma grande igreja e uma bonita igreja como essa. A caverna de Adulão era uma igreja que a Bíblia vai dizer de pessoas endividadas, de pessoas depressivas, angustiadas, sabe, aquela escória da sociedade de Israel, tudo para a caverna. Davi chegou na caverna, o que tinha de gente problemática. Davi poderia ter dito: pastor Josimar, eu vou embora, eu lá quero saber de problema, eu já tenho os meus, não quero problema de ninguém. Davi amou aquelas pessoas que ninguém amava. Davi se importou com pessoas que ninguém se importava. Davi valorizou pessoas que outros desprezaria. Deus olhou para Davi e disse: é você mesmo, Davi. Se você tem condição de amar quem ninguém ama, você vai amar o meu povo, você vai amar a minha nação. É você, Davi, que eu vou levantar como rei de todo Israel. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Depois da caverna, Davi já ungido rei sobre Israel, ele vai liderar Hebrom, uma cidade pequena. Não era toda a nação. Ele poderia ter dito: Deus não me ungiu a governador ou prefeito, Deus me ungiu a presidente, né? Ele poderia ter se chateado. Mas uma coisa que a gente precisa entender, que a presença de Deus nos leva a processos nessa vida, a etapas nessa vida. Antes de Deus te constituir sobre algo grande, você vai ter que ser fiel naquilo que é pequeno, você vai ter que amar aquilo que é pequeno, você vai ter que administrar aquilo que é pequeno, e acima de tudo, amar ao Senhor sobre todas as coisas. E Davi foi aprovado em tudo isso. Davi assumiu a cidade de Hebrom. E ele não questionou, ele esperou o tempo de Deus chegar para assumir o reinado de toda a nação de Israel. Quando chega o período de Davi assumir a nação de Israel, ele tinha muita coisa a fazer, porque Saul foi um rei apóstata. Saul foi um rei que não amava a presença de Deus, ele deixou muito desfalque generalizado. Então, quando Davi assume o reinado de todo Israel, ele faz uma reunião ministerial. 1 Crônicas, vamos lá, capítulo de número 13 de 1 Crônicas. A primeira reunião de Davi, quando ele assume o reinado de Israel. A Bíblia vai dizer que Davi reúne todos os seus capitães, liderados,
E ele vai fazer uma reunião, onde no versículo 3 ele vai dizer: eu tenho para vocês uma missão. Eu não posso reinar sem antes concretizar esse desejo. Aí o versículo 3 de 1 Crônicas, capítulo 13, diz assim: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Mais de 60 anos Israel estava sem arca. Mais de 60 anos Israel estava sem glória. Davi está dizendo que Saul não fez caso dela, mas Davi está dizendo: eu não posso começar a reinar sem que Deus faça parte do meu reinado. Eu não posso viver uma vida sem que Deus faça parte da minha vida, porque uma vida sem Deus é uma vida de derrota, um reinado sem Deus é um reinado de derrota, uma liderança sem Deus é uma liderança fracassada. Davi estava dizendo: eu preciso de Deus no meu reinado. E ele reúne as suas lideranças e diz: vamos aonde estiver, mas o que importa é que a gente traga a arca para Jerusalém. É por isso que o Salmo 132, Davi, ele não quer descansar, ele não quer dormir, ele não quer sossegar, enquanto ele não contemplar a arca do Deus de Israel entrando em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que Davi reúne os seus liderados e vão até onde a arca está. E eles reúnem-se e determinam: nós vamos colocar a arca da aliança em cima de um carro novo, em cima dos bois, e nós vamos levar para Jerusalém. Escute bem, Davi disse: nós vamos levar a arca para Jerusalém, e eles prepararam os bois, os carros, colocaram a arca em cima do carro, e a Bíblia diz que eles caminham, se alegrando, cantando. Versículo de número 5, 6, 7, em seguinte, 1 Crônicas, capítulo 13. Quando eles estão caminhando, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, e a arca parece que vai cair. Só que a Bíblia vai dizer que Uzá, ele vai estender as mãos sobre a arca para segurar. E isso era proibido, porque a arca, ela era santa, ninguém poderia tocar nem olhar para dentro dela. E a Bíblia diz no versículo 10 que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. A morte de Uzá, ela é uma lição para todos nós. Ninguém conduz a presença de Deus do seu jeito. Ninguém conduz a presença de Deus da sua forma, da sua maneira. Existia uma lei da forma que a arca deveria ser conduzida. Ela tinha 2 varais e 4 pontas, e sobre cada ponta deveria estar o ombro de um levita. Ela deveria ser carregada pelos levitas sobre os ombros, caminhando e levando a arca até onde deveria levar. Mas Uzá, e junto com Davi e Israel, fizeram a coisa certa da maneira errada. Aqui nós vemos que Deus não liga para a intenção. Dizem que de boa intenção o inferno está cheio. Há quem diga: mas pastor, eu tive uma boa intenção, só que eu fiz errado. Boa intenção fazendo errado, está tudo errado. Para Deus não vale nada, porque o Senhor não está olhando para a intenção, Ele está olhando para aquilo que é feito da forma e da maneira correta. E qual é a forma e maneira correta? É a forma e maneira de Deus. Há quem diga: eu sou crente do meu jeito, se quiser me aceitar eu sou assim. Você nunca será um verdadeiro adorador enquanto for do jeito que você quer. Você só será um verdadeiro adorador se você for lavado, redimido, purificado, transformado pelo poderoso sangue de Jesus. Primeiro, eu sou transformado, perdoado, purificado, santificado. Depois eu estou habilitado a ser um verdadeiro adorador.
Mas não, nós vivemos um período onde se querem ser da sua forma. Nós precisamos entender, Deus tem métodos que nós devemos seguir. É muito fácil atrair a presença de Deus? Não, precisamos atrair a presença de Deus da maneira que o Senhor requer de nós. Eu acho muito lindo quando Deus chamava Moisés, pastor Josimar, e dizia assim: Moisés, faça uma reunião com o povo, santifica a congregação, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio do povo. Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero revelar a minha glória no meio do povo, mas santifica a congregação. Eu não posso passar todo o meu dia me alimentando daquilo que não presta, daquilo que não me edifica, daquilo que não me desperta, daquilo que não me levanta, daquilo que não me ajuda, e chegar na igreja dizendo: eu vou sentir a Deus. Não, eu preciso passar o dia me preparando e dizendo: tudo que eu quero hoje é ir para o derramar e receber mais de Deus e ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero a glória de Deus. Existe uma preparação para receber a presença de Deus. Quando Deus matou Uzá, a Bíblia diz, versículo 11, 1 Crônicas capítulo 3 diz: e Davi se desgostou, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 12, temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a presença de Deus? A pergunta que precisa marcar a sua vida nessa noite é: como trarei a mim a presença de Deus? Como que eu faço para ser um receptor desta presença? E outra, viu? Todos os dias da minha vida. Davi vai pensar, Davi vai analisar, Davi vai consultar o regulamento e ele vai entender como que era para ter sido feito. E a Bíblia vai dizer que quando Davi faz da forma correta, Deus aprova. Quando Davi faz da forma certa e ele encaminha a arca para a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que Deus agora vai com Davi. E Deus agora vai com toda a congregação de Israel. Escute bem, escute isso. Tem pessoas que atraem a glória de Deus para si, mas tem pessoas que afastam a presença de Deus de si. Quem você é? Tem pessoas que atraem a presença de Deus, e tem pessoas que afastam a presença de Deus. Exemplo, João capítulo 11, Lázaro já havia morrido, Jesus vai para manifestar a glória dele. Quando ele está a 15 estádios da aldeia de Betânia, a Bíblia vai dizer que lá vem Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão nem teria morrido. E Marta fala de cara a cara. Ela não está nem aí quem está vindo, ela só quer desabafar a sua dor. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala com ela aquele diálogo que todos sabemos. Resultado, a Bíblia diz que terminando Marta de falar com Jesus, ela volta para a aldeia de Betânia. E o texto diz claramente: Jesus permaneceu no mesmo lugar que Marta falou com ele. Jesus não se moveu de lá. É como se Jesus dissesse: eu vou ficar aqui até que alguém atraia a minha presença. Só que quando Marta chegou na aldeia de Betânia, ela disse: Maria, eu vi Jesus, ele está a caminho, mas parece que ele não me acompanhou. A Bíblia diz que Maria agora vai no lugar que Marta encontrou Jesus. E quando Maria chega aonde Jesus está, ela chega diferente. Ela não chega com arrogância como Marta chegou. Ela não chega com exigência. Ela diz a mesma coisa, mas de forma diferente. Ela não chega impondo ou de forma a colocar Jesus na parede, não. Quando Maria chega, a Bíblia diz que ela chega se prostrando aos pés de Jesus. E quando ela vai aos pés de Jesus, o texto vai dizer: e ela chorava.
Nenhum momento o texto vai dizer que Marta se prostrou. Em nenhum momento o texto vai dizer que Marta chorou. O que Marta não fez, Maria fez. O que Marta não conseguiu, Maria conseguiu. Marta não levou Jesus para casa, mas quando Jesus viu Maria no chão e chorando, primeiro, o texto vai dizer, João 11:35, Jesus chorou também. Maria, ela estava tão quebrantada, que ela tirou lágrima dos olhos de Jesus. Quando Jesus chorou por causa de Maria, ele disse, Maria, aonde foi que vocês o colocaram? Eu vou lá, e eu vou ressuscitar. Aleluia! Quantos querem levar Jesus para casa hoje? Quantos querem levar a glória para casa hoje? Adore ao Senhor neste momento, feche os seus olhos e comece a adorar e a dizer, Senhor, eu quero sair daqui hoje com a tua glória, com a tua presença, eu quero sair daqui hoje transbordando do teu poder. Aleluia! Seja como Maria, que sabe se prostrar. Seja como Maria, que sabe chorar e sabe levar Jesus para casa. Tem gente que atrai a presença, mas tem gente que afasta a presença. Ah, querido, se há uma coisa que atrai a presença de Deus, são lágrimas de um coração quebrantado. A Bíblia diz que Ana orou, jejuou e chorou, e Deus abriu a madre de Ana. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele recebeu a profecia que haveria de morrer, mas a Bíblia diz que ele chorou e se humilhou diante de Deus, e o Senhor acrescentou sobre ele 15 anos de vida por causa das suas lágrimas. O meu quebrantamento atrai a glória de Deus. Davi era um homem quebrantado. Davi não era perfeito. Davi pecava como eu e você. Mas sempre que ele pecava, ele ia para o lugar da reconstrução. Qual é o lugar da reconstrução? A presença de Deus. É na presença de Deus que o homem entra caído e sai de pé. É na presença de Deus que o homem entra ferido e sai sarado. É na presença de Deus que o homem entra dizendo, eu não sei, eu não posso, e sai capacitado pelo poder de Deus. É na presença de Deus que o homem entra vazio e sai cheio. Davi pecava e errava, mas ele ia para dentro do seu quarto e dizer, pequei contra ti, e contra ti somente pequei, o meu pecado não te oculto, Senhor. E ele vai dizer, cria em mim um coração puro. Salmo 51:10, cria em mim um coração puro. O que é que Davi estava querendo dizer com isso? Eu me tornei alguém que eu não queria me tornar, por um momento eu me transformei em alguém que eu não deveria ser, mas me muda, me transforma, eu quero ser um adorador novamente. Ele disse, eu não quero ser alguém insensível, eu não quero ser alguém duro, eu não quero ter um coração de pedra, eu quero ter um coração que atrai a tua presença. Davi amava a presença de Deus. Por isso que ele disse, eu não vou dar descanso ao meu corpo e nem às minhas pálpebras. Eu não vou entrar na minha cama de dormir. Não, Davi está dizendo, eu tenho um anelo maior. Eu tenho um desejo maior. Eu preciso da presença de Deus. A Bíblia diz que Davi consegue trazer a arca para Jerusalém. 1 Crônicas capítulo 15. Versículo de número 29, vai dizer que Davi vai realizar o desejo do seu coração. Tudo que Davi queria era que a arca estivesse em Jerusalém. 1 Crônicas capítulo 15, e nós vamos já encerrar. Versículo de número 29 diz, ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul,
estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e se alegrando, e o desprezou no seu coração. Davi está realizando o desejo do seu coração. Ele está empolgado, ele está alegre, ele está eletrizado, porque ele estava recebendo na cidade santa a presença de Deus, representada na Arca da Aliança. Por isso ele dançava, por isso ele se alegrava, mas tinha uma mulher observando ele, chamada Mical, que desprezou ao rei em seu coração, dizendo: para que isso? Para que essa zoada? Para que esse barulho? Para que essa dança? Para que essa empolgação? Mical, ela representa muita coisa, mas vamos lá. Mical pode representar o mundo que julga a igreja pela sua euforia e alegria. Há quem diga que o crente grita muito, dá glória a Deus muito alto, e que Deus não é surdo, mas só o crente entende o porquê dessa empolgação, só o crente entende o porquê dessa alegria. O mundo, ele não tem o que nós temos. A Bíblia diz que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele não habita no mundo, mas ele habita no crente, ele habita na igreja. O mundo não entende essa alegria, mas essa alegria é resultado do Espírito Santo reinando, se movendo, habitando em nosso coração. Aleluia! Era Davi se alegrando e Mical o desprezando. Mas deixa eu perguntar para você: será que Davi estava preocupado com o desprezo de Mical, se Deus já o havia aprovado, se Deus já o havia aceitado? Será que Davi ia perder tempo com Mical? Não! A igreja não tem que provar nada para o mundo, a igreja tem que desejar é mais de Deus, é mais da presença do Espírito Santo. Deixa Mical desprezar, deixa Mical se levantar, deixa Mical falar mal, apontar e julgar. Eu quero é mais de Deus, eu quero é mais de Deus, eu quero é mais de Deus. Quantos querem? Fica de pé glorificando ao Senhor nessa noite. Aleluia! Davi realizou o seu desejo, trazer a arca para Jerusalém. Era a arca que ele precisava, era da presença de Deus que ele necessitava. E eu quero perguntar nessa noite, para todos nós: há um desejo no teu coração pela presença de Deus? Há uma fome em você pela presença do Espírito Santo? Davi não era perfeito, assim como eu não sou e como você não é. Mas o coração de Davi era um altar para o fogo do Espírito Santo. Davi não era perfeito, mas a sua alma anelava a presença de Deus. O Senhor está olhando para mim e para você, e Ele conhece a nossa estrutura. Mas uma coisa é certa: se Ele vê sede em você, Ele vai encher a sua vida. Isaías 44, versículo 3, derramarei água sobre o... Deus não vai dar água para quem não tem sede. Deus não vai desperdiçar unção com quem não quer unção. Não. Ele falou com a mulher samaritana e conversou com ela e provocou sede nela. Ele provocou tanta sede nela que ela disse: aonde está? Me dê, eu quero beber também dessa água viva. Ela provou da água viva. E o texto vai dizer em João 4 que ela deixou de lado o cântaro, porque aquilo representava uma aliança litúrgica, porque o poço de Jacó não era só para pegar água, havia um apego religioso. E ela deixou o cântaro de lado. E ela saiu por toda a região de Samaria, dizendo: vinde e conheça um homem que mudou a minha vida.
e conheça um homem que transformou a minha história. Jesus, Ele é profeta, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele tem uma água que gera dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna.